Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, quando eu me converti, e eu tinha um coração muito duro, né? Muito religioso, né? E quando eu me converti, essa palavra foi a palavra que me trouxe a vida. Porque até então eu estava em trevas, né? Eu estava vivendo uma mentira. Eu estava vivendo uma mentira, achando que o que eu fazia era o certo, era o correto, achando que eu estava adorando a Deus e na verdade não, né? Porque nós sabemos que nesse mundo tem muito engano. Muitas pessoas dizem que estão adorando a Deus, que estão louvando a Deus, mas quando você vai olhar, quando você vai observar ali o que estão fazendo, você percebe que existe mentira ali. Existe uma camuflagem de que se está adorando a Deus, quando na verdade há uma mistura de misticismo, de religiões, e as pessoas acreditam que estão fazendo a coisa certa. E eu vivi isso, eu também. Eu achava que eu era uma adoradora, eu achava que eu era uma pregadora da palavra de Deus. Só que um dia eu me deparei com uma situação terrível, porque eu estava casada, fazia 2 anos, e o meu casamento ele estava indo para a destruição. Eu e o José Luiz, nós não nos entendíamos, nós nos amávamos, nós nos casamos porque nós nos amávamos. Nós casamos na igreja e está rindo lá atrás, ó. Nós nos casamos porque nós nos amávamos, nós fizemos festa, nós tivemos lua de mel, existia um amor. Só que com o passar do tempo, o convívio entre eu e ele se tornou algo muito difícil. Por quê? Porque eu trazia comigo tradições religiosas, e ele tinha aprendido com a mãe dele uma outra situação de fé, uma outra situação de vida. E aí quando nós nos casamos, nós começamos a nos chocar. Eu vinha com a minha tradição e ele vinha com a palavra de vida. E isso me deixava enfurecida, eu ficava enfurecida quando ele falava da palavra para mim. Eu ficava enfurecida quando ele falava que eu estava errada. Eu ficava louca da vida quando ele me pedia para jogar fora tudo que eu utilizava, que eu venerava, que eu adorava. Eu ficava louca da vida. Uma vez ele jogou um monte de coisas minhas e nós estávamos casados, né? Eu tinha imagens, eu tinha terços, rosários que eu usava. E uma vez ele pegou e jogou tudo fora. E aquilo foi um caos no meu casamento. Aquilo virou um inferno no meu casamento. Por quê? Porque estava me confrontando. Estava me confrontando. Como assim ele vem dizer para mim que aquilo que eu vivi, que eu aprendi, era errado, era mentira? E ele me confrontava, e nós discutíamos muito, nós tínhamos muitas discussões no início do nosso casamento, brigávamos muito, e nós estávamos a um passo de nos separar. Só que eu não tinha essa visão espiritual, eu não estava enxergando que tudo aquilo estava nos levando para a destruição. Porque quando, irmãos, nós não temos a verdade, nós não temos o Espírito Santo, nós não enxergamos as coisas como elas são verdadeiramente. Há uma cegueira espiritual em nós. Nós não enxergamos as coisas como elas verdadeiramente são. Você não se lembra de Paulo? Paulo não era cego? Antes de se converter? Paulo tinha uma cegueira espiritual. Paulo não enxergava o que ele estava fazendo com os cristãos. Paulo não tinha visão espiritual. Ele tinha a palavra, ele tinha conhecimento, mas ele não tinha a verdade.
Ele não tinha o espiritual, o homem espiritual na vida dele. E Paulo estava cego. E um dia Paulo teve que cair do cavalo e ter um encontro com Jesus, para que as escamas dos olhos dele, espirituais, caíssem e ele enxergasse a verdade. E eu vivi isso, eu vivia assim. Eu vivia com essas escamas, eu não enxergava o Evangelho da forma que era para ser enxergado. Eu lia a Bíblia, eu pregava. Como pode isso, Cileide? Eu pregava, irmãos, a Bíblia, a palavra. E orava, ia na casa das pessoas orar, mas eu estava cega. Era a cega guiando cegos. Os fariseus. Como os fariseus. Cego guiando cego. Porque o Espírito não estava atuando dentro de mim. A verdade não estava atuando dentro de mim. Eu posso, irmãos, ler uma Bíblia inteira, como muitos leem. Só que se eu ler essa Bíblia sem o Espírito, ela vai ser um livro. Você entende isso? Eu trabalho com pessoas que são assim, super profissionais. Conhecem tudo. Leram a Bíblia, mas leram como livro. Você está entendendo? Leram como livro. Não leram convencidas do pecado. Não leram pelo Espírito. Porque essa verdade aqui que Jesus está falando não aconteceu na vida delas. Então eu só consigo enxergar a verdade quando eu me deparo com a luz. A luz da palavra de Deus, e não um livro, mas a palavra de Deus. Ela transforma. E aí um dia, com toda essa turbulência que estava acontecendo no meu casamento com José Luiz, um dia o Senhor teve misericórdia. O Senhor teve misericórdia de Paulo. Paulo estava cego. Aí o Senhor teve misericórdia da Cileide, porque a Cileide estava cega. A Cileide não estava enxergando. A Cileide tinha a Bíblia na mão, mas ela não estava enxergando. Porque se você não conhecer a verdade não vai te libertar. E um dia o Senhor teve misericórdia. O Senhor enviou um amigo nosso lá em casa, que tinha se convertido. O Senhor tocou no coração dele, falou para ele: vai lá na casa deles, visita eles. Visita eles. Vai, Ananias, vai lá, você vai encontrar Paulo. Você vai encontrar Paulo. Você vai orar por ele. E ele vai ser liberto. Amém. Glória a Deus. E esse nosso amigo, o Senhor falou para ele: vai na casa deles. Vai lá, porque eles estão precisando. Em quantos anos o meu esposo orou? E eu fiquei na rebeldia. Perdendo tempo. Porque quando a gente fica na rebeldia, irmãos, a gente perde tempo. E quantos anos meu esposo orou? E um dia o Senhor ouviu. Aleluia. Porque o Senhor não esquece. O Senhor não esquece dos seus. O Senhor não esquece uma oração. O Senhor não esquece um clamor. E quanto tempo meu esposo orou e clamou e dizia: meu Deus, eu não vou me separar dela. Senhor, eu não vou me separar dela, ela é minha esposa, Senhor. Mas faz uma obra na vida dela, faz ela enxergar. E enquanto ele orava dessa forma, eu estava pregando, eu estava viajando, eu estava levando a palavra, mas eu estava levando de forma errada.
E por mais que eu odiasse evangélicos, que eu odiava evangélicos, por mais que eu odiasse evangélicos, aquele dia, a porta do meu coração se abriu. E quando ele convidou, eu disse: vamos, eu quero ir. Vamos lá. Eu tive que guerrear contra mim mesma, guerrear contra os meus desejos, as minhas vontades, as minhas tradições, né? Contra o meu egoísmo. Eu tive que guerrear contra isso dentro de mim. Não foi fácil, irmãos, ir até uma igreja evangélica para mim. Pisar numa igreja evangélica não foi fácil. Foi muito difícil. E aí quando eu cheguei lá, essa palavra foi pregada. Conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Qual é a mentira que você está vivendo? Em que mentira você está vivendo? O que estão ensinando para você? O que estão falando para você a respeito de Deus? E essa palavra me confrontou. Essa palavra entrou no meu coração. E a partir dali, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nunca mais eu voltei para onde eu estava. Nunca mais. Glória a Deus. Nunca mais. Sabe por quê? Porque quando a verdade entra, irmãos, ela faz uma reviravolta dentro de nós. Quando a verdade ela entra na nossa alma como uma espada de 2 gumes, e ela separa a alma, separa o espírito, e entra e corta e trabalha dentro de nós, nunca mais nós somos os mesmos, irmãos. Aleluia. Nunca mais. E sabe o que aconteceu? Eu peguei a minha Bíblia, que é a mesma Bíblia que eu tinha, a mesma Bíblia que eu lia antes. Eu comecei no dia seguinte a ler de novo. E aí, a luz do céu, a luz que é Jesus, a palavra, Aleluia. ela começou a me iluminar. E ela começou a entrar dentro de mim. E eu comecei a ler a palavra. E o José Luiz chegava em casa e eu falava para ele: meu Deus, eu nunca tinha lido isso, mas eu tinha lido. E eu falava para ele: eu nunca tinha lido isso. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu falava: meu Deus, como que eu não tinha entendido isso? Como que eu não tinha sentido isso que eu estou sentindo? Porque a luz, a verdade, que é Jesus, ela entrou dentro de mim. E ela me fez cair as escamas espirituais. E eu passei a enxergar que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Glória a Deus. E hoje, por que o Senhor está falando comigo e com você dessa forma? Por que o Senhor está me fazendo lembrar de algo que aconteceu há 30 anos atrás? Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que nós temos que andar pelo Espírito. Anda pelo Espírito. Ora no Espírito. Deixe o Espírito Santo trabalhar dentro de você.
Coloca o teu coração à disposição do Espírito. Porque se você não fizer isso, você vai estar em trevas. Se você não colocar, não se dobrar diante de Deus, e não abrir o teu coração, e não deixar o teu coração disponível para Ele, você vai andar em trevas. Porque tem muitos dentro das igrejas andando em trevas. Tem muitos dentro das igrejas que não querem mais viver a palavra, que não querem mais andar na palavra. Nós estamos vivendo momentos, irmãos, em que eu posso mudar e interpretar da maneira que eu quiser a palavra. Só que a palavra, ela é viva. Ela é viva. E ela não muda. Porque o Senhor é o Senhor de antes, é o Senhor de hoje e é o Senhor de eternamente. Aleluia. E essa palavra, ela não vai mudar, ela não vai ser transformada, porque ela já está aqui para que nós possamos ser restaurados, para que nós possamos ser curados. Veja, Nicodemos, ele foi visitar Jesus à noite, escondido, com medo. E ele foi questionar Jesus. Ele foi dizer para Jesus: Jesus, mas qual que é esse negócio aí de que tem que nascer de novo? Como que é isso? Nicodemos, um homem que tinha conhecimento, um homem estudado, e ele se depara com Jesus dizendo: não, mas vai ter que nascer de novo. E Jesus fala assim para ele: olha, Nicodemos, se você não nascer da água e não nascer do Espírito, você não vai ter a vida eterna. Então é necessário nascer de novo. É necessário mergulhar. É necessário entrar. Irmãos, o dia que eu falei que eu tinha me convertido, um líder meu falou assim para mim: você está indo para um fundo, para um poço muito profundo. Que eu tive que ir lá falar para ele: ó, eu me converti, agora eu sou evangélica, eu não vou mais fazer parte disso. E ele falou assim para mim: você está indo para um poço muito profundo e que você nunca mais vai conseguir sair de lá. Sabe qual foi o poço profundo que eu entrei? Eu entrei no poço, eu mergulhei no poço e saí de lá limpa. Aleluia! Limpa, sarada, transformada, com vestes novas. Glória a Deus, aleluia! Porque eu entrei nesse poço para ser lavada, Aleluia. para ser transformada diante de Deus. E Jesus fala para Nicodemos: se você não nascer da água, da purificação, da reconciliação, do arrependimento, Nicodemos, você não vai herdar o reino dos céus. Você não vai chegar lá. Então você vai ter que nascer de novo. É necessário nascer de novo. Nós não vamos, irmãos, nós não vamos alcançar a vida eterna se nós não reconhecermos a verdade de Deus sobre as nossas vidas. E aí eu pergunto para você: valeu a pena tanta renúncia? Um dia perguntaram para mim: você acha que valeu a pena tanta renúncia, Cileide? Deixar tantas coisas para trás? Tantos amigos viraram as costas? No início a família virou as costas, hoje não mais. Mas no início nossa família virou as costas, amigos viraram as costas. E a pessoa disse: valeu a pena? Eu falei: olha, eu vivi anos e anos naquela vida errada.
e a minha vida só afundou. E um dia que eu disse sim para Jesus, a minha vida se transformou. Vale a pena. Vale a pena renunciar ao mundo. Vale a pena renunciar ao pecado. Vale a pena dizer: Senhor, abre os meus olhos. Se tem coisa que eu não estou enxergando, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, se eu estou errando nisso, se eu estou errando naquilo, Senhor, abre os meus olhos. Eu não quero errar, eu não quero pecar, eu quero estar diante do Senhor. O que Jesus disse para a samaritana lá no poço? Olha, essa água, querida, que você está vendo aqui, ó, se você beber ela, daqui a pouco você vai sentir sede. Mas se você beber da água que eu tenho para você, você nunca mais terá sede. Ah, Senhor. E é isso, irmãos. É isso que nós vivemos quando nós bebemos da água. Quando nós bebemos e deixamos ela saciar a nossa alma, e nós deixamos ela curar as nossas feridas, e nós deixamos ela lavar o nosso pecado, e nós deixamos ela nos purificar dos pensamentos maus. Ah, é Jesus. É Jesus. E eu não quero outro caminho. Eu não quero outra vida além dessa. Jesus, ele se depara com um paralítico no poço. E ele cura aquele paralítico. E ele fala assim para o paralítico: olha, não peques mais, para que não aconteça coisa pior a você. Ou seja, aquele homem estava ali, 38 anos, paralítico. Aí vem Jesus, e Jesus cura. Só que o que Jesus fala para ele? Não peques mais. Eu te curei, mas não peques mais. Então não posso retroceder. Eu não posso voltar atrás. Porque Jesus falou assim: senão coisas piores acontecerão a você. Por isso tem tantos endemoniados, irmãos. Por isso tem tantas pessoas endemoniadas andando pela rua, no trabalho, na escola, onde a gente estiver. Tem tantos endemoniados. Todos, na sua grande maioria, estão afastados dos caminhos do Senhor. Todos se afastaram da igreja, se afastaram do Senhor, se afastaram da palavra. Sabe por quê? Por causa do pecado. Escolhas erradas, decisões erradas, ou até pelas suas próprias paixões, se afastaram dos caminhos do Senhor. E aí Jesus fala para o paralítico: não peca mais, senão coisa pior vai vir sobre você. Você vai estar na mão do diabo se você pecar. Então as pessoas pecam, as pessoas falham, as pessoas viram as costas para Deus, e o diabo vai tomar conta. Você está entendendo? O diabo toma conta. O que Jesus respondeu aqui, ó, na palavra, ele falou assim, ó: porque aquele que peca, ele serve a quem? Quem é? Ele é servo de quem, aliás? Ele é servo do pecado. O pai dele é o diabo, porque ele está pecando. E aí vai ser difícil o retorno, porque o retorno não é fácil. Você deve conhecer pessoas desviadas, pessoas que saíram da presença de Deus. O retorno é muito difícil, porque o diabo cerca de todas as formas, porque ele quer levar para o inferno. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês vão ser livres. Amém. Livres do pecado, livres da destruição, livres, porque vão estar nas mãos de Deus. É aquela figura, aquela foto que foi mostrada aqui da intercessão.
Se você estiver nas mãos de Deus, Deus vai estar te cobrindo, te guardando, te livrando. Mas se você fugir da presença de Deus, você vai estar à mercê do mundo, à mercê do diabo. Então anda na verdade. Não escute a mentira, porque o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E os judeus falaram assim para Jesus: ah, mas nós servimos a Abraão, nós servimos a Moisés. O que você está falando aí, Jesus? O que é isso? Que palavra é essa? E Jesus fala assim: tá vendo como vocês não estão prestando atenção? Jesus fala para eles: tá vendo como vocês estão cegos? Porque o próprio Moisés escreveu sobre mim. Olha o que Jesus fala para eles. Vocês estão vendo como vocês estão cegos? Vocês não estão compreendendo a palavra? Se o próprio Moisés escreveu de mim. Ou seja, cegos, guiando cegos. Mas quando nós passamos a enxergar a verdade, a palavra de Deus, ela começa a fazer efeito dentro de nós. Tem um louvor que é muito antigo, que eu não lembrava dele há muitos anos. E aí eu estava preparando essa palavra e o Senhor falou assim para mim: por isso você cantava esse louvor. Olha isso! Olha como o Espírito Santo faz a gente lembrar das coisas. O Espírito Santo falou assim: por isso que você cantava esse louvor, porque você estava me clamando e nem sabia. E eu cantava assim: deixa a luz do céu entrar. Glória a Deus. Deixa a luz do céu entrar. E aí vai. Glória a Deus. Abre, Senhor, as portas do meu coração, esse nome da palavra. Abre as portas do meu coração e deixa a luz do céu entrar. E eu cantava isso, irmãos, antes da minha conversão. Antes da minha conversão. E o Espírito Santo falou assim para mim: você já cantava pedindo essa luz. Aleluia. Essa palavra da verdade, mas você nem sabia que eu estava escutando. Você nem imaginava que eu estava escutando a tua oração, o teu clamor, o teu choro. Olha, calabachai, porque não tem, queridos, não tem uma lágrima que é derramada, ai, chai, cai. Não tem um choro, um gemido que Deus não ouça. Não tem uma oração de coração íntegro, de entrega, que Deus não receba. Não tem, não existe, porque mesmo que seja lá onde você estava nas trevas, Deus vai lá e tira você das trevas e traz você para a luz. E traz você para a luz. Foi isso que Ele fez, Ele me trouxe para a luz. Eu acredito que quando eu pregava a palavra antes de conhecer Jesus, Jesus olhava para mim e falava assim: coitada, ela não está entendendo nada. Ela não está entendendo nada do que ela está pregando. Ela não está enxergando o que ela está pregando. Vai lá, Espírito Santo, vai lá. Vai lá visitar ela, Espírito Santo, e traz a luz. Traz a luz para o coração dela, para ela entender o que ela está pregando, o que ela não está entendendo. A salvação já estava comigo, mas eu não tinha tomado posse dela. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você nessa manhã? Querido, não ande só por ouvir falar, mas ande por sentir e viver a palavra de Deus. Não faça da sua vida espiritual uma vida qualquer, sem importância, mas tome posse daquilo que Deus te entregue nas suas mãos. Tome
posse do poder. Você tem poder. O Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. E que se nós aceitarmos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós vamos ter poder e autoridade no nome dEle. Ou seja, você tem poder, você tem autoridade no nome de Jesus. Porque você está na videira. Você está enraizado na videira. Você é o ramo da videira. E se você está na videira, você vai fazer coisas maiores do que aquelas que o Senhor fez. Você vai caminhar nesta terra fazendo coisas muito grandiosas que nem você imagina. E você vai ser muito, por isso que a palavra diz, muito mais do que vencedor. Você não vai ser vencedor. Você vai ser muito mais do que vencedor. Então, não se escandalize com o Evangelho. Não se deixe escandalizar pela palavra de Deus. Se a palavra está falando faça, faça. Se a palavra está dizendo vai, vai. Se a palavra está dizendo obedece, obedece. Se a palavra está dizendo você precisa mudar, mude. Mude, irmãos. Existe uma preocupação no coração de Deus. Ouça o que o Espírito diz. Quando você começa a vir à igreja e a palavra que está sendo pregada aqui, ela não está mais te confrontando, tem alguma coisa errada. Essa palavra tem que me confrontar. O evangelho que está sendo pregado aqui, ele tem que me confrontar. Eu tenho que sair daqui da igreja pensando nessa palavra, sabe? Observando os detalhes do que Deus falou comigo. E eu preciso buscar mudança. Não é só ouvir. Eu fui ouvir a palavra. Não, é praticar. É praticar a palavra, é viver a palavra, é andar na palavra. É deixar ela me mudar, é deixar ela me transformar. Eu preciso chorar quando eu ouço a palavra. Eu preciso ter a sensibilidade do Espírito, de ouvir a palavra e essa palavra doer dentro de mim. Eu preciso ter essa sensibilidade para que ela mude a minha vida. Para que ela mude o meu andar, o meu caminhar. Eu não vou viver de mentiras, eu vou viver na verdade. É a verdade que tem que estar comigo e não a mentira. Eu não vou ser um crente de mentira, eu vou ser um crente que anda na verdade. A verdade é essa: eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. Deus é o primeiro na minha vida. Eu vou amar Ele acima de todas as coisas. E amando a Ele acima de todas as coisas, o restante, que é amar o próximo, amar o marido, amar a esposa, amar os filhos, amar a família, vem. É consequência do amar a Deus sobre todas as coisas. Você está entendendo? Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, o restante vem. Faz parte da tua vida. Porque é um só Espírito. E esse Espírito, ele trabalha dentro de nós. Ele move-se dentro de nós. E nós sabemos quando estamos errando. Nós sabemos quando estamos pecando. Ninguém aqui é enganado, irmãos. Você e eu, todos nós sabemos quando pecamos, quando erramos, quando falhamos. E é muito legal isso, sabe por quê? Porque se eu percebi que eu errei, eu já vou me reconciliar com Deus. Eu já vou pedir perdão a Deus. Porque o Espírito Santo é o meu radar. E Ele fala comigo, e Ele me direciona, e Ele fala, faz assim, você errou. Cuidado. Está entendendo? Então ande na verdade. Ande na palavra de Deus. Porque o Espírito é o que vivifica. E a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse, disse Jesus,
Elas são espírito e vida. Amém? Ande pelo Espírito. Faça tudo pelo Espírito. Não seja como o fariseu, que usava uma roupa, tinha uma postura física, né? Quem olhava para ele, para a aparência dele, falava, ele é santo. Só que Jesus disse que por trás daquela religiosidade dele, do fariseu, existia um sepulcro caiado. Olha isso. A aparência. Deus está preocupado com a aparência? Deus está preocupado com a nossa alma. Jesus falou, eles são sepulcros caiados. Mas vocês vão ser adoradores que adoram em espírito e em verdade. E para o que é que o Senhor está me chamando nessa manhã? O Senhor está nos chamando para viver na verdade. Jesus é a verdade. Amém? Não deixe o diabo te enganar. Não permita que o diabo te engane com palavras, com modismo, com ideologias. Não deixe o diabo te enganar. E eu vou muito além, irmãos. Eu tenho batido nessa tecla, irmãos. Cuidado com a internet. Cuidado com os ensinamentos da internet, irmãos. Tem muitos enganadores na internet. Muitos falando que estão falando em nome de Deus. Mas quando você começa a ouvir, o Espírito Santo já mostra. O Espírito Santo já fala, opa, olha aí. Fugindo da palavra. Cuidado. Pega a tua Bíblia. Pega a palavra de Deus. Come. Come. Come a palavra. Come ela, esta palavra. Pega a tua Bíblia. Come a palavra. Mastiga essa palavra. E eu duvido que você vai ser enganado, que o diabo vai te enganar, porque a palavra vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. Aleluia. Aleluia. Anda na palavra. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O Paulinho, vem cá me ajudar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Fale com Deus. Fale para o Senhor. Senhor, eu quero viver essa verdade. Eu quero viver essa palavra, Senhor. Essa palavra de mudança, de transformação. Essa palavra de cura, de libertação, de restauração. Eu quero viver essa palavra, Senhor, dentro do meu coração, na minha alma, no meu espírito. Entra agora, Senhor, e já quebra. Quebra agora, Senhor, tudo aquilo que estava me destruindo. Quebra agora tudo aquilo que estava, Senhor, interferindo na minha fé, na minha forma de viver. Eu entrego ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, toda a palavra que estava destruindo a minha vida, todo mau pensamento, toda má conduta, toda postura errada, eu renuncio agora no nome de Jesus. Senhor, eu renuncio. Eu renuncio aos erros. Eu renuncio, Senhor, ao pecado. Eu renuncio, Senhor, a tudo aquilo, Senhor, que estava tirando o teu lugar dentro do meu coração. Mas eu quero andar da palavra, eu quero viver na palavra, no nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Sua palavra escondida, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra
minha